Então, aqui no Evangelho, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no tópico que chama pagar o mal com o bem, né? Retribuir o mal com o bem. E vocês devem ter reparado, assim, esse tópico ele tem muitos itens, né? Por quê? Porque Kardec ele tem uma coisa em comum com o budismo, ele é muito investigador. Ele também gosta de detalhar as coisas. Por quê? Porque nossa mente precisa disso, sabe? Nossa mente, como a Andrea falou agora há pouco, ela é muito teimosa. Ela está com muitos hábitos arraigados. Então ela é como uma árvore de tronco muito grosso, que você dá uma machadada, aquilo não, só tira uma casquinha. Aí você tem que ficar batendo ali. E o que acontece quando a pessoa está derrubando a árvore? Vai dando as machadadas, aí cansa, né? Tem hora que cansa, aí tem que parar, descansar, repousar, voltar de novo. Então tem que ter o que também? Perseverança, continuidade, né? A nossa ideia, inclusive, de registrar os nossos encontros é isso, para que a gente possa dar uma continuidade, refletir sobre eles também durante a semana, né? Olhar, né? Eu não sei, eu tenho feito essa experiência e é muito interessante, porque quando eu olho para mim falando, parece que eu estou olhando para outra pessoa falando, porque realmente já não é mais a mesma pessoa que está olhando para aquela pessoa. Olha só que coisa interessante. Eu olho e falo, pô, eu podia ter falado isso, por que eu não falei isso? Né? Aí lembrei desse livro, aí trouxe hoje, né? Mas é porque naquele momento eu não era aquela pessoa que agora está vendo aquele vídeo, eu era outra pessoa. Então essa sensação de estar vendo outra pessoa ela não é só uma sensação, é uma realidade. Nós nunca somos o mesmo. Lembra que a gente falou isso? Nós, assim como toda a realidade ao nosso redor, ela está em permanente mudança. O Dalai Lama ele usa uma palavra, inclusive, que é perturbadora. Ele usa uma palavra que chama momentaneidade. Ele diz que nós somos tão cegos que a gente não vê a momentaneidade das coisas. O que quer dizer isso? A cada momento nós estamos mudando. Agora mesmo meu corpo está mudando, mudou. Fração de segundo, milésimo de segundo ele mudou. Mas como nossos sentidos são muito destreinados, são muito grosseiros, né? São muito materiais, a gente só percebe a mudança 10 anos depois. Você olha assim, aí olha uma foto, 10 anos, opa, meu cabelo ficou branco. Mas ele já estava ficando branco o tempo todo, desde que você nasceu. O processo está acontecendo o tempo todo. Ele não acontece assim, né, depois de 10 anos. É que a gente só vê quando aquilo acumulou muita coisa. Aí isso gera problemas para nós aonde? Na área da saúde. A gente também só percebe que está doente quando a doença já tomou uma proporção bastante grande e já está causando dor. A gente deveria perceber antes que ela cause dor, né? Então, nós estamos numa cegueira assim, muito grande em todos os campos da nossa vida. A gente não tem essa sutileza, né, que o Dalai Lama propõe de perceber a momentaneidade. A cada momento, tá? A nossa vida é como um rio, é uma correnteza que não para, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode parar essa correnteza, mas a gente pode dar uma direção melhor para ela. A gente não precisa deixar ela solta. A gente não precisa deixar ela indo para qualquer lugar, né? De preferência, que a gente faça o nosso rio individual correr para o oceano da sabedoria. Aí é uma boa figura, né? É uma boa imagem. E aí Kardec, aqui comentando essa questão de retribuir o mal com o bem, ele continua aqui dizendo o seguinte, né? Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Aquele que não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar. Se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo, perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Então aqui, vocês vejam, é como eu falei para vocês, Kardec ele consegue extrair de pequenos trechos muito significado, né? Então aqui, por exemplo, ele está falando de várias coisas, dentre elas, ele está falando sobre a questão do perdão. O perdão de coração e aquele perdão do tipo para parecer superior, né? Eu te perdoo. Aí, de preferência tem que ter muita gente olhando, né? Porque senão não vai gerar. Isso não é perdão, né? Isso é uma distorção, né? Isso na verdade é uma tremenda de uma farsa, né? Para que o ego pareça uma pessoa, né? Uma pessoa que perdoa. Eu sou a pessoa que perdoa, tá vendo? Eu perdoo. Aí a humildade foi toda por água abaixo, né? E aí o egoísmo está sendo fortalecido. Então esse é um ponto para o qual ele chama atenção. Mas tinha uma outra coisa aqui também que me chamou a atenção, que ele fala assim, a gente não consegue ver no inimigo senão um ser nocivo que nos perturba. Então nós achamos que o inimigo nos perturba, mas o Lama ele vai dizer assim, a gente não, no caminho espiritual, quando a gente entra no caminho espiritual, a gente nunca mais deve dizer assim, ele é irritante.
a gente deve sempre se perguntar, a gente deve sempre se fazer perguntas: por que esse ser me irrita? Que aí eu estou focando naquilo que eu falei para a Vera, a sabedoria do espelho. Por que ele me irrita? O que tem em mim que não consegue lidar com isso de uma maneira natural? Porque isso não é um problema meu, é um problema dele. Ele é desequilibrado, é um problema dele, não é problema meu. Fala besteira, é um problema dele, não é problema meu. Agora, se eu me sinto ofendido, primeiro, é porque tem um ego sendo ofendido. Então já é uma boa oportunidade de examinar esse ego, ver por que ele, né, por que ele se ofende, por que ele é tão suscetível. Porque nós deveríamos ser sensíveis, mas não suscetíveis, né? Isso aqui não. Isso aqui, se falarem comigo, isso aí não dá certo. Né? Então eu sou o centro, né? Eu estou no centro e todo mundo tem que se encaixar na minha forma de pensar, né? Porque se não encaixar, eu posso até não fazer nada, porque às vezes não tenho como fazer fisicamente, mas na minha mente aqui vai ficar aqui na minha lista negra, né? Vai ficar aquela frase: eu quero distância, né? E esse querer distância, do ponto de vista espiritual, é uma atitude covarde, porque eu tô com medo de entrar em contato comigo mesmo, com as minhas fraquezas. Tem uma fraqueza sendo apontada e eu não quero ver. Eu quero fazer assim, ó, lembra da ignorância, né? Vendada. Fortalecer a venda da ignorância nos olhos, porque eu não quero olhar, não quero ver. Eu quero continuar me achando. Mas né? A gente também precisa estar bem com a gente mesmo, muito bem, para a gente conseguir isso, né? Porque a gente também é humano, a gente também sofre toda a influência das coisas que as outras pessoas fazem com a gente, que pensam na gente, que energia que jogam, né? Com certeza. A gente não deve se expor a situações para as quais a gente não está preparado. Então, em determinados momentos, a distância é prudente, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo quando a gente se distancia, nesse distanciamento a gente deve refletir. Por quê? Porque se a gente teve tanta dificuldade assim, significa que há uma vulnerabilidade bastante acentuada. É uma coisa, é como se fosse assim, comparando a uma doença física, é uma doença grave. E doenças graves a gente deve cuidar o mais rápido possível delas, né? Se não tiver condições de cuidar, então vou procurar ajuda, né? Aí existe a terapia, existe uma opção de coisas, né? Mas não vou fugir daquilo, fugir de mim mesmo, né? Mas às vezes se afastar da pessoa, sim, até porque a pessoa muitas vezes pode estar meio desequilibrada, pode nos causar inclusive dano físico. Não vamos fazer isso, né? Nós não vamos entrar lá numa favela do Rio de Janeiro para ser baleado por uma pessoa que está completamente desequilibrada, né? Então, óbvio que tem que ter prudência, mas o que a gente está dizendo aqui é nunca fugir de nós mesmos, né? Sempre entender que se algo aconteceu conosco, nos tirou do eixo, nos desequilibrou e, sobretudo, de maneira muito intensa, aquilo ali deve ser olhado com mais cuidado, mais de perto. Nem que seja com a ajuda de alguém, um mestre espiritual, um terapeuta, alguma pessoa que possa nos ajudar, né? O que a gente aprende que quando a gente se incomoda com alguém é porque essa pessoa reflete um aspecto nosso que está na nossa sombra, né? Que a gente ainda não conseguiu olhar. Esse é um aspecto, né? E quando você tem o que a Lafayette chama de reação emocional, que é quando você reage desproporcional ao fato, certo. É porque acionou um conteúdo interno seu. Então lá a gente aprende a fazer a revisão diária, que são perguntas que você faz a si mesmo. Então todos os dias, quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando eu entro em alguma reação emocional, a primeira pergunta é: o que eu estou sentindo? Qual o sentimento? Né? Qual emoção eu estou sentindo? Medo, raiva, tristeza. Aí você vai perguntar: o que está por baixo dessa tristeza? O que isso tem a ver comigo? Aí você deixa o fato que aconteceu de lado, aí fala assim: agora você esquece o fato, não existe mais o fato, agora existe você. O que isso reflete em você? O que está por baixo dessa emoção que você está sentindo, né? Aí você vai explorando. Aí tem vários passos da revisão diária que você chega até realmente ao ponto que você precisa trabalhar em você. É o método, assim, cada método tem o seu jeito, vamos dizer assim, mas os princípios são os mesmos, os princípios budistas são os mesmos. Investigar seu mundo interior. Sabedoria do espelho é isso, é exatamente isso que você falou. A realidade externa reflete seu conteúdo interno, né? Porque essa realidade, ela existe para você, só para você, não existe para o outro. Você falou sobre reações emocionais, ela provoca essas reações emocionais com essa intensidade, com essas características em você. Não provoca em outros igual, em outro vai ser diferente,
né? Então, por quê? Por causa do conteúdo interno. E é exatamente isso, está perfeitamente de acordo com aquilo que a gente tem falado aqui mesmo, e que a doutrina espírita fala, que o budismo fala, que é observar os conteúdos internos, aquilo que eu estava dizendo para a Vera, né? Não se distanciar disso, né? Que esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso desafio, né? Esses são os nós que nós temos que desmanchar, porque é isso que causa sofrimento para a gente, é o desconhecimento da nossa própria dinâmica interna, a gente não saber como funciona. Inclusive isso que a Bela falou é bem interessante, dar nome até a emoção, porque às vezes a gente nem sabe direito o que está sentindo. E o que nós acabamos de ver agora aqui no nosso estudo passado, que é o nome que faz surgir o fenômeno para a nossa percepção. Se eu não consigo dar nome para a emoção que eu estou sentindo, significa que eu não estou vendo. Aquela emoção não está clara para mim, ela não está nem sequer existindo para mim, mas está atuando dentro de mim. E às vezes a emoção está junto com outras, são várias. Sim, sim. Aí, você lembra que a gente tem... Que exercício nós temos feito aqui? Análise. O que é analisar? Decompor as coisas em suas partes constituintes. Para quê? Para poder olhar direitinho como é que aquilo se constrói. É como você falou, uma emoção é um fenômeno super complexo. Ele não surge de uma coisa só. Ele surge de causas e condições internas e externas variadas. Então é uma investigação extremamente trabalhosa. Por que muita gente corre de terapia? Porque é trabalhoso. É extremamente trabalhoso. Você vai lá toda semana, senta uma hora, muitas vezes não tem sucesso, não consegue encontrar, aí parece que aquilo não está andando, né? E a gente tende a desistir. Mas aí eu gostaria de lembrar o 21º item do roteiro de 21 itens, do roteiro de meditação de 21 itens do Lama Padmasambhava. Sabe qual é o 21º, o último, o que fecha? Perseverança. Que ele define assim, não desistimos, mantemos a posição correta, não duvidamos. A gente não tem que duvidar de que nós somos capazes. Aí eu vou retomar a palavra que a Bela sugeriu há algum tempo atrás, desafio. Tem que aceitar o desafio. Fácil? Não é. Mas é possível. Desde que a gente tenha esse espírito, essa perseverança, esse espírito de investigação. Que a gente passa até a gostar com o tempo. Fica até divertido. Tem horas que é sofrido, mas tem horas que é divertido. Tem momentos bons e momentos ruins. E a gente tem que saber lidar com todos eles. E o que é a paciência? É isso. Né? É saber suportar essas adversidades do caminho, porque o caminho é interno, né? E nós estamos cheios de problemas internos, a gente vai superando uma por uma. Quando não supera, tem a paciência de esperar um momento melhor. A Solange lembrou muito bem, né? Fazer o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Ponto. Né? É bastante simples. Em determinados momentos a gente tem que aplicar essas frases diretas e simples para desarmar a nossa mente preguiçosa, porque nossa mente comum é bastante preguiçosa. Ela não gosta de se dar esse trabalho. Ela gosta de ser estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E aí a gente vai para onde? Vai para onde as nossas estruturas kármicas nos arrastarem. Isso não é bom. Né? A gente tem que pegar o leme do barco. Né? A gente não pode controlar a vida, mas a gente pode direcionar as energias, sim. Né? A gente pode direcionar nossa atenção e nosso foco. E aí, na conclusão desse tema, a Kardec vai dizer assim, para o crente, e mais ainda para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da Terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que ele deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Percebe? Então, se colocar de um ponto de vista elevado significa o quê? Isso tudo que nós estamos falando aqui. Não achar que o nosso problema está lá fora. Né? É se colocar nessa posição que Kardec está falando aqui. Nós estamos encarnados nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque nós estamos exatamente nesse nível da escola da vida. Né? Nós precisamos de provas, nós precisamos de expiações, nós precisamos de algumas alfinetadas para que a gente desperte. Porque imagina se a gente vivesse entre anjos. Não andaríamos, não avançaríamos. O Dalai Lama é muito claro nisso, né? Os nossos melhores mestres são as pessoas que mais nos incomodam, porque são aquelas que apontam para esses pontos vulneráveis que a gente precisa olhar. Senão elas não nos incomodariam. Né? E Kardec está confirmando essa tese aqui. E ele ainda diz assim, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos.
Então, o que Kardec está querendo dizer assim? Que quando as provas surgem das próprias circunstâncias, a gente não tem a quem culpar, aí a gente aceita melhor. Mas quando as provas surgem dos erros de outros, ou das ações negativas de outros, aí a gente tem uma dificuldade enorme. Mas por que fulano fez isso comigo? Não podia ter feito isso. Como que faz uma coisa dessa? Né? Aí a nossa dificuldade é maior. Só que ele está dizendo que o mesmo comportamento que a gente tem com as provas que vêm das circunstâncias, a gente deveria ter também com as provas que vêm dos outros. Porque Jesus fala, o escândalo é necessário. Né? Por que o escândalo é necessário? Porque a gente precisa de pessoas que nos tirem da zona de conforto, que nos obriguem a nos mover. Porque o que acontece com a gente? A gente se move muito, né? A gente anda para lá e para cá o dia inteiro, a gente está super acelerado, mas anda em círculo. Do ponto de vista espiritual, a gente anda em círculo, não avança. Eu digo assim, nas nossas atividades comuns do cotidiano, vai para o trabalho, volta do trabalho, dorme, come, né? Aí tem um problema financeiro, vai lá, resolve, vai no banco, e espiritualmente está encalhado, é um barco encalhado, né? A gente tem que desencalhar o barco. E quem é que desencalha o barco? As crises. Então, essas pessoas que muitas vezes nos colocam em crises, né, por seu próprio comportamento, se a gente conseguir olhar para elas como grandes auxiliares, já vai ser uma coisa assim maravilhosa. É difícil, a gente ri, né? Mas a gente aprende a agradecer todos os dias esses Sim, é exato. que a gente tem na vida. A gratidão dissolve E qualquer é negatividade. muito libertador você conseguir praticar essa autorresponsabilização. Vou dar um exemplo meu da minha vida. Eu passei muitos anos da minha vida sofrendo muito com a forma como o Benedito age, né? Que ele é muito grosseiro, muito ríspido, né? A forma dele agir. Você está vendo como... Isso me magoava muito, né? Muitas vezes eu fiquei muito magoada. Até o dia que eu percebi que é a forma que ele sabe se expressar, é a forma que ele sabe se comunicar comigo. A forma que ele sabe se expressar é essa, não tem nada a ver comigo. E aí, quando eu passei a olhar para mim, por que eu me incomodo com a forma como ele se expressa, né? Aí eu consegui trabalhar uma série de aspectos em mim, né? Que é o que ele despertava em mim, que não tem nada a ver com ele, nem com a forma que ele é. E sabe o que é o melhor disso? É que quando você encontra esse ponto, você vai resolver um problema não só com ele, mas com várias outras pessoas que na mesma circunstância te causariam o mesmo desconforto. Porque não é a pessoa. Esse é o ponto, não é a pessoa. Tanto é que o Lama brinca muito com essa questão da separação, a gente cita muito o Osho, né? Que diz que as pessoas se separam. O Osho falava assim, as pessoas se separam e depois casam com os mesmos maridos, com as mesmas esposas. Né? Não é que casa com a mesma mulher, é que vai ter os mesmos problemas. Porque saiu de uma relação, mas levou a mesma mente. Então a relação, ela, mesmo que seja com outra pessoa, ela vai, em algum momento vão brotar os mesmos problemas. Né? Porque o problema tem que ser resolvido aqui. Quando resolve aqui, lá fora, automaticamente. Né? Deepak Chopra é muito claro nisso. Né? Quando você se transforma, o mundo em que você vive será transformado. Óbvio. Né? Se a minha visão se transforma, aquele mundo lá fora onde tinha um inimigo, agora tem um ser humano ao qual eu devo o meu respeito, né? O meu compromisso, né? a minha bondade, etc. Minha estima. Né? A gente vive muito melhor. Quando eu consegui trabalhar no meu aspecto, né, que gerava a minha dor, eu hoje não me magoo com ninguém, assim, ninguém que seja ríspido comigo me atinge, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, é o jeito da pessoa se expressar e eu já trabalhei o que refletia dentro de mim. Quando a gente dissolve, né, o conteúdo interno, aquilo deixa de causar problema. Sim, por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre nós mesmos. Né? Por isso que eu falei para a Vera, a gente não pode se distanciar. Se a gente se distancia, não enxerga isso, né? A gente se aproxima... Perde a oportunidade. Perde a oportunidade, exatamente. Né? E por último, Kardec vai dizer assim, se em lugar de se lamentar, aí vem o que a Bela falou, se em lugar de se lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e a sua resignação. Né? A mão, quer dizer, a pessoa, né, que está nos oferecendo essa oportunidade de nós testarmos a nossa paciência e a nossa resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo.
né? O Buda, inclusive, no episódio que ele está caminhando com os discípulos, aí uma pessoa joga uma pedra nele, né? E um dos discípulos dele já parte para cima do cara, né? Porque assim, os discípulos eram assim, eles até praticavam a doutrina, se jogassem neles, mas no mestre, não. Aí o Buda chama ele, chega aqui, vem cá pertinho, deixa eu falar uma conversinha de pé de ouvido, né? Se alguém te dá um presente e você recusa, com quem fica o presente? Aí o discípulo fala assim, com quem estava querendo me dar o presente. Ele disse, assim também é com as ofensas. Aí o discípulo seguiu o caminho. Entende? Então é exatamente isso que esse capítulo está nos dizendo, né? Que mesmo quando a gente é agredido, se a gente não se sentir ofendido ou agredido, se a gente tiver essa capacidade de transformar aquilo, se for no momento, ótimo, se não for no momento, que seja depois, meditando, né, refletindo, contemplando, pedindo ajuda a alguém, né? Mas o momento em que a gente conseguir fazer isso, é como se a gente dissesse assim, não, eu agradeço a sua ofensa, mas pode ficar com ela é sua, ela é um problema seu, ela não é um problema meu. E se a gente ainda for mais além, a gente vai dizer assim, você quer que eu te ajude a resolver esse problema? Que foi o que fez a Agnes, né, a mãe daquela moça e daquela menina assassinadas, né? Ela não só, né, não aceitou, vamos dizer assim, o presente, né, a agressão, a perda que ele tinha causado a ela, como ainda se ofereceu para falar, você quer ajuda? E ajudou. E ele aceitou, né? Também tem isso, a pessoa tem que aceitar.